Olá, meu nome é André Capaldo Amaral, eu sou professor do curso de Fisioterapia da Uniara, ministrando as disciplinas de Fisioterapia em Ortopedia e Traumatologia e Fisioterapia Esportiva. E hoje eu falarei um pouquinho para vocês sobre os problemas relacionados ao uso de sapato com salto. Então, isso é um sapato habitual do uso das mulheres. Então, algumas usam isso para trabalho e outras usam isso exclusivamente em momentos mais festivos, mas independentemente disso, o uso desse sapato ele é sempre agressivo para a estrutura do pé, né, e também para a funcionalidade dele. Então, o que eu vou tentar mostrar um pouco hoje são os efeitos mecânicos para o pé do uso do salto, como isso muda a característica de sobrecarga do pé e como isso pode gerar problemas graves na região do pé com o passar dos anos. Tudo bem? Então, o sapato de salto clássico, ele caracteriza a elevação da região posterior do pé, que nós chamamos retropé, e com isso há a transferência de cargas da região posterior do pé para a parte anterior, que anatomicamente e estruturalmente ela não tem a mesma capacidade de suportar a carga. Isso resulta em um aumento muito significativo das forças na parte anterior e que vai culminar a médio e longo prazo em alterações, como eu disse, degenerativas, que apresentam-se sob a forma de patologias denominadas metatarsalgias, neuroma de Morton, hallux valgo e que trazem sim sofrimento bastante significativo para as mulheres quando atingem aí uma idade um pouco mais avançada. Então eu vou apresentar um pouquinho para vocês os vídeos que demonstram como o sapato de salto alto ele deixa o tornozelo, o joelho e o quadril excessivamente num comportamento de muita instabilidade, e também mostrar por meio de um sistema chamado baropodometria como isso aumenta de forma drástica os níveis de sobrecarga na região anterior do pé. Uma das formas da gente avaliar também o quanto o sapato ele compromete a função do pé durante a marcha será evidenciada agora durante a caminhada na esteira, onde percebe-se a dificuldade de posicionamento e de estabilidade do pé, o quanto isso deixa a posição corporal toda instável. Então, o que nós temos aqui é um sistema de avaliação das pressões plantares chamado baropodômetro, e com esse dispositivo a gente consegue determinar a distribuição das pressões nas regiões do pé. Habitualmente, como aparece nesse esquema, quando uma pessoa ou uma mulher se posiciona em cima da plataforma sem nenhum tipo de calçado, nós temos a distribuição de cargas na região posterior do pé e na região anterior do pé. E nós podemos evidenciar pelo baropodômetro que os maiores níveis de distribuição de pressão se localizam na parte posterior. O sistema consegue medir que 66% da pressão está concentrada na parte posterior do pé. E níveis bem inferiores de pressão se localizam na parte anterior. Esse é o comportamento de distribuição normal de uma pressão e que deveria ser preservado no uso de qualquer tipo de calçado. Agora eu vou apresentar para vocês o comportamento de pressão quando se utiliza um sapato de salto. O que nós podemos evidenciar é o aumento muito significativo na pressão exercida pelos dedos, um aumento também muito elevado de pressão na região anterior do pé, e o sistema demonstra que não existe distribuição de pressão na parte posterior. Isso é o que cria a maior parte dos problemas na região anterior dos pés. Então aquela pressão
que era inferior numa situação normal, ela aumenta de 4 a 5 vezes com o uso de um sapato de salto, submetendo essa região em especial, chamada de região dos metatarsos, a um nível de pressão muito elevado, podendo levar a alterações degenerativas significativas com o avançar da idade das mulheres. É importante que se frise que essas alterações previamente citadas, elas têm relação com o tamanho do salto e também com a largura da base desse salto, não é? Você observando o sapato, quanto maior for a altura que determina a distância entre o calcanhar e a base da parte anterior do pé, mais significantes são aquelas alterações. E quanto mais estreita a base do salto, mais instável é o posicionamento do pé, do joelho, do quadril e da coluna. Por isso que é importante que se atente na hora de comprar um sapato à identificação desses componentes, a altura do calcanhar em relação à parte anterior do pé e a largura da base desse salto. Quanto maior a altura do salto e menor a largura da base, maiores as alterações que geram instabilidade e sobrecarga no pé. Tá certo?